Boa tarde a todos, gente. Sejam bem-vindos. Obrigado, Daniel, pela aceitar o nosso convite aí e ceder um pouquinho do seu tempo, de vir lá de Campinas para falar um pouquinho aqui para nós. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Falar um pouco desse projeto. A gente tem um projeto aqui que é a Escola do Legislativo. A gente tenta aproximar a sociedade e poder legislativo, trazendo palestras, cursos, e foi criado antes da pandemia, funcionou, e aí a pandemia acabou que então a gente está tentando retomar esse projeto. Não é fácil trazer as pessoas, cidadão, na Câmara Municipal, mas agradeço aqui a todos os funcionários que estão aqui, o diretor que tem apostado aí no nosso trabalho, também o presidente, que infelizmente, por motivo aí de falecimento de um conhecido dele, não pôde estar aqui presente. Agradecer ao vereador Leandro, que mais uma vez está aqui nos prestigiando. E, de imediato, o Daniel, ele é psicólogo clínico, ele tem um projeto social também em Campinas, muito legal. Eu acho que melhor do que ele para se apresentar e falar sobre o trabalho dele. Então, uma boa palestra a todos aí. Obrigado mais uma vez, Daniel. Eu que agradeço. A oportunidade de poder estar aqui na Câmara também, estar dividindo um pouco, né, desse saber, dessa construção que a gente vai fazendo com o tempo mesmo. Todos conseguem me ouvir bem? Sim? Então, né, como o Beto disse, eu sou Daniel, sou psicólogo clínico, atuei e atuo na área social há alguns bons anos já, durante a pandemia principalmente. Atuei como coordenador do Serviço de Acolhimento Infantil, né, de Mogi Guaçu. Atualmente atuo como técnico no Serviço de Família Acolhedora, que é uma outra modalidade de acolhimento. E também já atuei no Serviço Especial de Proteção Social a Famílias de Campinas, durante o ano de 2023, né? Isso mesmo. E então foram atuações muito importantes para mim, que foram aí me orientando e me consolidando nesse saber e nessa prática, no atendimento a pessoas, famílias, crianças, homens, né, desde homens que perpetuavam algum tipo de violência até homens que estavam passando por dificuldades e tinham, né, suas questões para lidar com elas. Então, a proposta de hoje é que a gente possa falar, né, um olhar mais voltado para esse público, né, dos homens mesmo. Então, o nosso tema é a masculinidade e a saúde mental do homem. E a ideia é que a gente possa construir um saber aqui, nós todos, sobre o que a gente entende desses conceitos e como que a gente pode ampliar o nosso saber sobre eles, né? Eu geralmente faço alguns combinados, né? Como vai ficar gravado e para ser transmitido, a gente não vai conseguir, por exemplo, manter uma questão de sigilo, mas eu gostaria que, na medida do possível, durante a nossa palestra, que é a nossa conversa, vocês se sentissem à vontade para me interromper, para questionar alguma dúvida, né? E, na medida do possível, que falem um pouquinho da experiência de vocês, principalmente, né, os homens aqui presentes. Eu vou estar fazendo alguns questionamentos e, se vocês se sentirem à vontade para falar sobre, vai ser muito bem-vindo, tá? Então, no nosso cronograma vai ter uma breve apresentação, depois nós vamos definir alguns conceitos. Terei uma dinâmica que eu vou fazer com vocês. Vamos abordar a história da masculinidade através de uma linha do tempo por um olhar da moda, né? Então, vamos falar sobre as normas de gêneros e saúde mental, depois sobre os impactos disso, algumas estatísticas, maneiras de promoção da saúde mental, um vídeo e uma breve reflexão sobre o nosso encontro de hoje. Então, como nós temos 1 hora, eu vou dar sequência, mas vocês podem me interromper, caso sintam a necessidade. Então, minha apresentação, como eu já falei, os combinados, né? E aí eu gostaria de já começar questionando vocês sobre o que vocês entendem, o que vocês sabem sobre o que é saúde mental. Nós vamos falar sobre masculinidade e sobre saúde mental, mas eu gostaria que vocês me contassem um pouquinho do que vocês entendem disso, tá? Não existe resposta errada, tá, gente? A gente está aqui para falar, para construir, para aprender juntos. Então, a ideia é que vocês dividam um pouquinho o que vocês entendem como saúde mental.
cabeça boa, paz, equilíbrio, um bem-estar próprio, um conhecimento, um autoconhecimento das emoções, né? Isso, acho que a gente perpassa por aí mesmo, assim. A gente vai ter a definição no próximo slide, mas antes da gente passar para ele, queria que a gente falasse agora, então, sobre masculinidade. O que é masculinidade para vocês? O papel da figura do masculino, desculpa, eu não ouvi, Natália. A identidade, né? Hã? Patriarcado, né? Vai dar uma construção, uma referência do que é esse masculino, né? Mais alguém? Não, então. Ali a gente tem a definição, né? E vocês vão perceber que cada um deu uma resposta que encontra nesse sentido. Então, saúde mental é a nossa capacidade de lidar com estresses do dia a dia, né? E conseguir, de alguma maneira, se reestabelecer dentro de algum nível de organização e ainda conseguir contribuir socialmente com a nossa vivência, com a nossa sociedade. Então, seria essa capacidade de lidar com situações estressantes do dia e ainda assim conseguir se regular, voltar a um funcionamento, né, mais tranquilo, sem um nível de estresse muito alto. Aí a gente já sabe que tem um grande desafio já no dia a dia de executar esse tipo de coisa, né? Não é uma tarefa simples, apesar de parecer ser, né? E sobre a masculinidade, ela é um substantivo feminino, né? Particularidade do masculino, que é a qualidade da pessoa que apresenta um comportamento másculo, né? De virilidade. Então, o que seria essa coisa de másculo e de virilidade? Essa coisa de domínio, né? De poder, de ação, né? A gente vai percebendo que é uma coisa muito ligada ao que a gente chama, por exemplo, na psicanálise, desse poder de ação sobre o outro, né? O falo, que muita gente acaba vinculando também a questão do pênis, mas não é necessariamente sobre isso, né? É mais sobre essa execução, esse poder de atuação social sobre os outros e nas relações com os outros. E aí, mais uma perguntinha para vocês. Acho que a gente já começou a responder ela um pouquinho, né? Mas gostaria de ouvir de vocês. O que é um homem? Um indivíduo que exerce a sua masculinidade. É uma boa resposta. Mas como é que se exerce essa masculinidade? E qual a diferença que você poderia apresentar, assim, mais ou menos? Você sabe uma referência comparando a Índia com o Brasil, por exemplo? Uhum. Uhum. Não, faz sentido, tá sendo muito bacana a sua fala, com certeza. Legal, não, mas é muito bacana poder ouvir, faz todo sentido, né? E eu fico pensando assim, então, se a gente for voltar para o Brasil, como é que a gente identifica o que é um homem aqui no Brasil?
a gente pode falar, por exemplo, de características desde físicas, um líder familiar, provedor. E é interessante como a gente entende sem saber o que é ser homem, né? A gente fala, não, eu sou homem, aí você entende que ele é um homem, mas o que é ser homem? Olha a dificuldade que a gente vai tendo aqui de construir esse conceito, né? Então a gente está falando que passa por um cargo, né? Que perpassa pela exerção de um poder sobre uma família, por exemplo, como um líder, né? O que mais? E se a gente mudar a pergunta? O que não é um homem? O que não é coisa de homem? O que não é coisa de homem, por exemplo? Hã? Covardia não é coisa de homem. O que mais? O que não é coisa de homem? Porque acho que essa é uma pergunta que a gente pega bastante, né? Falando, inclusive. Não, mas isso aí não é coisa de homem fazer. Chorar, gestação, todes, né? Que é uma coisa que está muito mais nesse momento da nossa cultura acontecendo e sendo apresentada, né? Eu acho que a gente vai falar disso mesmo aqui, né? Dessa coisa que a gente vai chamando de confusão e dessa dificuldade que é entender o que é isso que a gente está chamando de ser homem. Né? Mas a gente consegue delimitar com mais facilidade, né? Então, é não ser covarde. Então, se eu entro numa discussão ou numa briga, eu não posso abaixar a cabeça. Né? Senão eu vou estar sendo covarde. E aí, o que é isso? Né? Uhum. Entendi. E que mais que não é coisa de homem? Então, mas se a gente tiver uma equidade, a gente precisa da liderança de um homem? Mas é interessante como a gente coloca o homem nesse lugar de liderança, né? Vamos pensar que Deus é um homem e ele fez o homem à sua semelhança. Como é que você refuta ou questiona uma coisa dessa? Assim, né? Se um ser, né, uma divindade que tem essa capacidade de saber tudo, de estar em todo lugar, faz um indivíduo à sua semelhança, está, de certa forma, dizendo qual o lugar e a importância que esse indivíduo tem, né? E aí o que a gente vai identificando aqui, não só sobre crenças religiosas, mas crenças de comportamento mesmo. Um homem tem que ser líder, não é um chefe que vai, né, de alguma maneira ali, abusar dos seus funcionários, né, violentar, mas ele tem que ser líder, tem que puxar pelo exemplo. E aí a liderança vai caber esse espaço também para um acolhimento, para um cuidado. Mas isso é um papel que muitas vezes não é executado, né, de uma maneira mais adequada. E quando a gente fala, por exemplo, do chefe de família, né, saiu uma pesquisa agora, se eu não me engano, em 2023, que 53% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres. Solos, né, as ditas mães solteiras, né, que o seu espaço social era garantido através da sua relação matrimonial.
sem a relação matrimonial, ela não participava da sociedade de maneira como o homem participaria, né? Então, a diferença que existe desse lugar que é destinado para a mulher e que é destinado para o homem, né? E a gente vai ver nessa palestra como que como que isso vai se refletindo na nossa saúde, enquanto saúde física, e na nossa saúde mental. E eu estou fazendo essa separação aqui, mas essa é uma separação que não faz muito sentido, assim, né? Porque é tudo um organismo só, e, né, uma coisa que acontece no nosso corpo vai afetar a nossa mente, e o contrário também, né? Então, a gente teve aí mais ou menos uma definição da dificuldade que é definir o que é ser homem e o que não é, né? E quando a gente vai olhando para dados da realidade, por exemplo, isso vai ficando mais escancarado ainda, né? Esse chefe de família. Aí a gente tem um abandono paterno muito grande, né? Homens que têm uma família, mas escolhem não exercer essa paternidade. E aí a gente tem um índice altíssimo de crianças e adolescentes sem essa referência de pai, né? E com mães solos cuidando e executando todo esse trabalho, né? E isso vai estar muito... Pode falar, desculpa. E isso vai estar muito relacionado com a maneira como a gente vai aprendendo o que é ser homem, né? Então, assim, a gente cresce numa sociedade que vai ditando pra gente o que é coisa de menino, o que é coisa de menina. E isso, apesar de parecer uma coisa supérflua, né, uma coisa que não tem tanta importância, isso vai nos autorizando alguns comportamentos de violência, né, de desestimação, de desumanização das pessoas que não ocupam esse lugar, né? Por exemplo, do caso do abandono paterno, né? A gente já sabe do sofrimento que é para uma criança, para um adolescente, esse lugar do abandono, né? E ao mesmo tempo isso gera muitas consequências, né? Por exemplo, teve caso de uma adolescente já que ela morria de medo de arranjar um namorado porque ela não sabia quem era o pai dela e ela tinha medo de começar a namorar com o irmão. Então, assim, parece uma coisa boba, mas para ela era muito importante e vinha desse lugar do abandono. Então, vamos percebendo como a consequência disso na vida dessas pessoas que passam por essa situação é grave, né? E como os homens se sentem muito à vontade, inclusive, principalmente numa separação matrimonial, em só pagar a pensão. Como se a pensão fosse, de alguma maneira, compensar a sua ausência na vida dessa pessoa, né? E a gente sabe que em muitos casos, não estou querendo idealizar uma família aqui, a gente sabe que em muitos casos é melhor que a pessoa não esteja presente mesmo, né? Mas o quanto isso impacta a vida dessas pessoas, né? E eu coloquei essa imagem aí, que é o homem caminhando nas névoas, porque eu acho que ela exemplifica bem isso, assim, né? Do momento que a gente está vivendo enquanto homem, da questão da identidade mesmo. A hora que a gente vê uma névoa, né? Alguma coisa que dá uma referência do que é ser um homem pra gente, uma brisa de realidade desfaz ela rapidinho, assim. Então, essa dúvida, né? Esse caminho difícil que é construir esse espaço, assim. Então, a gente vai entrar agora numa linha do tempo para a gente pensar um pouquinho nessas referências que a gente tem, né? Se a gente for falar de um homem fisicamente e como que ele se veste, quais são as características que vêm à mente, assim? O que o homem é fisicamente? Ele é forte. O que mais? Alto. O que mais? É aquilo do másculo, né? Ele tem que, né, passar a virilidade por todo lugar que ele passa, né? Então é aquela pessoa que não tem dúvida de si, assim, que decidido, né? Bravo, que sabe o que quer. E aí quando a gente olha para uma realidade
um pouco anterior à nossa, tem o homem ali naquela imagem? O que vocês acham? O que vocês acham? O que está aparecendo? O que está aparecendo? O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo? Isso. Ali eu perguntei se tem algum. Isso. Ali eu perguntei se vocês estão vendo algum homem. Foi interessante que a maioria fez assim, né? Ficou em dúvida ou não. Mas essa era a referência de homens no século XIV e no século XV. Então, a vestimenta dos homens que exerciam esse lugar de poder era essa. Uma roupa mais colada na perna, né? A gente está falando de um contexto que é a França aí, tá? Então, essa era a referência de roupas masculinas nessa época. E aí hoje a gente vê alguém vestido assim na rua, a gente vai falar, nossa, pegou o vestido da mulher, né? Não vamos conseguir reconhecer tudo isso que a gente está dizendo que é do que é ser homem nessas pessoas. Mas naquela época, essa era uma referência. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Agora, ficou mais fácil de ver. Sim. Aí a gente vai ter os... Isso, porque vai chegando mais próximo. Isso. Ali a gente vai estar no século XVIII, né, e XIX, e aí são duas imagens diferentes. Ali a gente tem ainda mais traços, né, de uma roupa mais colada, que diz respeito a todo o funcionamento da época também. Tinha a questão da realeza, então era muito importante para os homens se vestirem mais semelhantes ao rei, né? Então isso trazia essa noção de poder também. E ali no século XIX a gente tem homens já mais daquilo que a gente identificaria enquanto homens, né? Todos com barbas, bigode, né? Não sei se vocês conseguem ver muito bem que está meio longe, mas todos ali têm algum bigode, alguma barba. E nessa época na França, se você não tivesse, mesmo que você se vestisse exatamente assim, se você não tivesse uma barba ou um bigode, a sua sexualidade já era questionada. E aí o interessante de ver isso é que no próximo slide não tem ninguém com barba. Tá todo mundo ali de barba bem feita, né, bem lisinho, por conta dessa mudança social que vai sendo construída, né? Ali em 1940, Segunda Guerra Mundial, a referência de masculinidade era os jovens soldados que iam para a guerra. Soldado não tem barba, né? Então, nem cabelo comprido. Então, vamos entendendo como é que vai ficando esse olhar para as pessoas, né? Do lugar do homem e da maneira como ele se expressa na sua identidade. Então, todo mundo de terno, um chapéu, né? Camisa, né? Social. Ali em 1950, né? Já tem uma mudança, parece mais camisetas de manga curta, né? Então, é uma maneira da gente ir olhando, né? E percebendo como as coisas vão mudando e vão se alterando, né? E a gente vai vamos reconhecendo referências e construindo novas, né? De acordo com o tempo que vai passando. Aí 1970, né? E 60. 60 tem a contracultura, né? Começa o movimento hippie, né? Nós não queremos mais guerra, a gente quer paz e amor. Aí os homens colocaram o quê? Começaram a usar saia, vestido, Teve todo esse movimento de uma feminilidade que acaba mais incorporada a esse lugar, né? Do ser homem, né? E ainda assim, e aí é isso, né? A gente está falando de uma parte do mundo que é referência, que é os Estados Unidos, por exemplo, né? Mas o quanto isso vai influenciando toda a realidade do mundo, assim, né? Todos cansados da guerra. Ninguém mais que aguentava mais, né? Foi um momento muito difícil historicamente para todos, né? E ali 1970, né? Umas roupas voltam a ficar um pouco coladas. Se vocês reparem as calças, né? Já estão mais coladas. Aí em 1980
começa essa era aí mais dos bad boys, né? Então as roupas mais descoladas, mais largadas, não existia tanto esse olhar, né, de estar alinhadinho tudo. E aí eu coloco aquela referência dos anos 2000 e eu coloco o Will Smith ali, né, com a, como é que chama? O top? O cropped, né? Justamente porque há pouco tempo atrás estava essa discussão, né? Porque adolescentes, né, jovens adultos estavam usando croppeds e estava muita gente dizendo isso não é coisa de homem, né? E nessa época era uma referência de masculinidade, né? O cara ter coragem de andar com croppedzinho e treinar na praia, né? Então, isso era uma maneira de se identificar e de expressar essa virilidade, esse lugar de ser homem, esse lugar de poder mesmo. Mais curtinhos, mais pegando, né? Exatamente. Então tem toda esse olhar que vai, né? A gente vai assim, tá, então agora nesse momento ser homem é isso. É usar isso. E aí é claro que em muitos momentos a gente vai fazer esse movimento, não, mas isso não é para mim. Né? Isso eu não faço, isso eu não uso, isso eu não tem a ver comigo. E esse é um movimento importante para a gente considerando nessa construção que a gente está fazendo. Aí entra nessa questão da masculinidade e da saúde mental. Né? Por que é importante esse movimento da gente conseguir olhar para algumas coisas do que se diz ser homem e identificar o que é para mim e o que não é? Né? Justamente por conta dessa dificuldade que é de se desvencilhar dessa identidade. Né? Porque isso, identidade garante o quê para a gente? Garante a participação num grupo, garante o espaço de ser ouvido, né? Garante respeito. Né? Então, se eu participo da maneira, né, a gente pode colocar aqui assim, como é ditado pela masculinidade hegemônica, que é esse ideal de homem que a gente comentou em alguns momentos, a chance de eu ser ouvido e respeitado é maior do que se eu participar de uma outra maneira. Né? Então, se chega um homem aqui com uma camiseta toda florida, a chance dele ser olhado de uma maneira diferente é maior. Né? Não que isso tenha a ver com a sexualidade, mas perpassa por isso também. Né? Da gente ficar um pouco incomodado com o que está vindo ali. Por exemplo, e qual que é a atitude que diz se ele é homem ou não? Uhum. Uhum. É.
muitas vezes, né? Então, assim, não dá tempo nem de ter atitude em alguns momentos, né? Você já foi julgado, não deu tempo de você se expressar. Eu acho que quando a gente fala de outros países, de outras culturas, é mais fácil para a gente, enquanto grupo, entender a diferença. Agora, quando a gente está na mesma cultura, é mais fácil para a gente não aceitar a diferença. Né? Então, assim, se entra um cara aqui, por mais que a gente saiba que ele já fez tudo aquilo que um homem tem que fazer na vida, se ele tem uma família e tal, mas se ele tem um expressar afeminado, né, que seria um ter jeito para falar, então ele usa muitas mãos de uma maneira mais diferente, né? Tipo Gilberto Gil, assim, né? E Gilberto Gil, interessante, tem até uma entrevista do Roda Viva dele que ele é questionado, né? Se ele era homossexual ou não, e ele fala, né? Isso. E aí ele fala, não, eu sou o que minha mãe e meu pai me fez, né? Então eu tenho a minha referência do meu pai e eu tenho a minha referência da minha mãe. Isso. Então, olha, vamos percebendo como essa leitura vai sendo. Se ele tem vários filhos, então ele é homem, né? Se pressupõe. Então a gente vai fazendo essas leituras mesmo assim, e são estratégias, né, do nosso cérebro de ajudar a gente a entender como que a gente se relaciona com esse meio, com essas pessoas, né? Então assim, eu vou conseguindo ir fazendo essa separação de quem que eu escuto e quem que eu não escuto. E é exatamente isso, assim, né? Como é que eu vou conseguir, ao mesmo tempo que me expressar da maneira que eu considero mais adequado ou que faz mais sentido para mim, sem ser tratado de uma maneira diferente, porque eu não estou nessa lógica hegemônica do que é ser homem. Então é isso, né? Não, claro, por favor. Não, claro, por favor. Exatamente. Sim. Ou seja, o que a gente faz, né? Porque é isso, assim, o que eu vejo muito acontecendo, né, na clínica, nos atendimentos que a gente vai fazendo com as famílias e tudo mais, inclusive nas crianças também, é exatamente isso. Ninguém está fazendo ideia mais do que está acontecendo. Porque é isso. Se eu sou muito incisivo, se eu sou muito, né, agressivo, exatamente. E é muito curioso o Peaky Blinders, porque os adolescentes, principalmente, eles usam muito eles como referências. E eles são homens vindos da guerra e extremamente traumatizados por ela. Né? O principal lá, eu não lembro o nome dele agora, mas o principal lá, inclusive, ele precisa abusar do ópio e do álcool para ele dar conta de aguentar os traumas dele. Porque ele não pode falar dos traumas dele. Porque homem aguenta as coisas. Homem não chora. Homem não fala. Tem um psicanalista que ele vai dizer isso assim, mais importante do que a questão do homem não chorar é o fato do homem não falar. A gente não fala dos nossos sofrimentos. A gente não fala das nossas inseguranças. A gente não fala dos nossos medos. Porque tudo isso coloca a gente num lugar de questionamento, tanto próprio mesmo nosso, quanto dos outros. É violento, né? Então, assim, como é importante a gente conseguir olhar para isso e falar disso, assim. Porque apesar da gente estar num lugar que tem alguns privilégios garantidos, a gente também está sendo massacrado por esse mesmo lugar que faz essa manutenção desses privilégios. Né? Emocionalmente, afetivamente, sexualmente, né? A sexualidade é bacana, assim, né? Um caminho legal para conversar sobre isso também, por conta do fato de que a gente não fala sobre a sexualidade enquanto homem. A gente não fala, né, das impotências, dos não desejos, das não vontades, dos broxar. Do que a gente fala? Qual que é a conversa? Principalmente desde a adolescência. Exatamente. E só o que deu certo ainda exagerando ainda, né? Sair... Como é que é?
O meu é maior que o seu, eu tenho 6 metros só de pênis, né? Então. E a gente não consegue falar com honestidade, assim, né? Sobre isso. Não, aqui é um espaço pra gente brincar também sobre isso, né? E é interessante, por exemplo, na pornografia, tem um estudo que eu fiz durante a formação ainda, que quando começa a se produzir algum tipo de material que vai se aproximando mais da pornografia, da exposição, os homens iam assistir não para ver as mulheres, mas para ver o desempenho dos outros homens. Porque ninguém fazia ideia de como que era esse desempenho, de como que era essa diferença anatômica, né? Isso há muito tempo atrás. Então, a curiosidade era isso. A gente não, desde muito tempo, a gente não falava sobre essas questões. E continua não falando, porque assim, a gente vê, né, que o primeiro acesso de crianças hoje em dia à pornografia, que é a escola dos homens na sexualidade, é com 11 anos. Cada vez mais cedo, inclusive. Né? Então, assim, você não tem nenhuma orientação. Vai assistir um vídeo que tem toda uma produção, um esquema que vai produzir uma cena. Quase sempre essa cena tem uma dominação sobre aquele corpo que está ali sendo, né, utilizado para sua satisfação, sempre no contexto de humilhação, né? Então, assim, como é que a gente vai construir uma sexualidade saudável para nossos relacionamentos se a gente não fala disso e a gente não tem orientação sobre isso? E os modelos que tem nunca estão próximos da realidade, sempre estão falando de coisas absurdas, assim, né? Então a gente vai conseguir observar um pouco dos impactos sobre isso, que é o que a gente estava falando, né? Se eu não consigo falar com as pessoas sobre o que acontece na minha vida, nos seus diferentes âmbitos, de uma maneira honesta, né? Principalmente com os meus pares. Se eu não consigo lidar com as minhas questões, buscar ajuda para pensar sobre elas, para olhar para elas, vai resultar nessas questões, que é o isolamento social, porque é isso, eu não falo com ninguém, eu vou guardando tudo para mim. E às vezes, assim, são questões mais do que justas de serem ditas, né? Eu atendi casos de um rapaz que tinha uma dependência química muito grave, né, em cocaína, e ele começou a utilizar a cocaína porque ele perdeu a esposa e o filho dele num acidente, e ele não podia falar sobre isso. Então, sempre que ele conversava com alguém da família, as pessoas, não, mas você tem que deixar para lá, já passou, né? Vamos seguir em frente. Não era ouvido. E a gente sabe o quanto o uso de substância, o abuso de substância está muito relacionado a esse alívio de uma questão que você não consegue passar, que você não consegue cuidar. Então, assim, a vida dele perdida, né, dessa dificuldade, porque ele não conseguiu falar sobre a perda da esposa e do filho. Né? Olha que absurdo que é todo esse contexto que a gente vai lidando. Né? Então, e aí é isso, né? O uso de comportamento de riscos como um mecanismo de enfrentamento. Então, se alguém questiona a minha masculinidade, qual que é a resposta que vem de imediato? A violência. Quase sempre a violência. A gente teve, se eu não me engano, foi ontem. Não, hoje é terça, né? Acho que foi domingo. Ou foi segunda-feira agora mesmo. Em Montemor, um pai, um padrasto, no caso, matou uma criança, um adolescente de 12, 13 anos, porque o adolescente riu dele. Ele deu uma ripada no menino e matou o menino. Porque ele riu. Então, assim, o que a gente está fazendo com isso? Né? E assim, aqui em Montemor, está pertinho de vocês, aqui está pertinho da gente. E isso acontece em muitas famílias, que foi o que a gente falou no começo, que você trouxe no começo, né? O maior índice de violência está dentro da família, principalmente com crianças, né? Então, a gravidade que é a maneira como a gente aprendeu e continua aprendendo a lidar com essas questões. É isso, se a mulher ri da gente, a gente se sente muito mais ofendido do que se um amigo nosso ri da gente. E essa ofensa vem desse lugar de que ela é menos que eu. Ela não é tão ser humano quanto eu. Ela não tem tanto direito quanto eu, então ela não tem o direito de rir de mim. A gente se depara com relatos absurdos, assim, de homens. Tem um relato de um áudio de um rapaz que ele liga para a mãe da ex-companheira dele, que ele matou,
E ele disse que ele matou ela porque ela estava com outro rapaz num evento em que eles se encontraram. Ela já não estava mais com ele e que ele não fez nada de errado, né? Não fez nada de errado. Ele fez o que ele tinha que fazer. Essa é a fala dele. Então, assim, né? Que lugar que a gente está colocando esses outros seres humanos com os quais a gente se relaciona, né? E aí entra aqui todas as questões das mulheres, as pessoas pretas, a LGBTs, né? Porque é isso. São maneiras de se viver a vida. Tão múltiplas quanto a masculinidade é. Mas são maneiras que a gente entende e vai entendendo na nossa construção, no nosso crescimento, menos dignas. De respeito, de reconhecimento, de direito. E tudo isso vai vindo sendo apresentado para a gente durante todo o nosso processo de vida, assim. No dia a dia, né? É aquela fala que a gente falou no começo, né? Da criança que está lá brincando e pega a boneca da irmã para fazer alguma coisa. Isso não é coisa de menino. Então é isso, assim, né? E desde pequena a gente vai ouvindo isso. Para a criança, quando ela escuta isso, ela entende assim: se eu não executar o comportamento que meu pai e minha mãe estão pedindo, né, que estão me solicitando, eu sou menos querido porque eu não atendo ao que eles esperam de mim. E a gente sabe como o olhar do outro faz toda a diferença para a nossa saúde mental, para o reconhecimento do outro do nosso valor, né? Então, por sermos seres, né, que vivem socialmente, que dependem socialmente dessa vivência, isso tem um fator importantíssimo, né? E tem uma psicanalista que ela vai trazer esse termo, que é o desamparo identitário, né? Que é isso que a gente está dizendo. É tão difícil saber o que é ser homem, e hoje, mais do que nunca, a gente tem movimentos desses grupos, né, que a gente entende como grupos minoritários, dizendo desse lugar. Se você é muito violento, se você é muito agressivo na maneira como você se expressa, você não está sendo homem, você está sendo violento. Então, a referência que a gente tinha lá atrás do que é ser homem já não serve mais para executar esse papel, né? É claro que vai ter contextos e vai ter lugares e culturas que isso ainda vai ser muito reconhecido. Vai ter mulheres, por exemplo, que vão olhar para um rapaz que não é esse comportamento, né, de machão e vai falar: "Ih, esse não serve para mim. Eu gosto daquele que é machão, que domina, que pega." E é isso, assim, é múltiplo, não é uma coisa só, né? Só que existe uma consequência por trás disso, né? Será que antiga... Pode falar. Aham. Aham.
Isso, exatamente, porque é isso, assim, né? Se inverter em que sentido você fala? Então vamos pensar assim, né? Eu acho que são vários movimentos acontecendo. Não, imagina. Claro que não. Eu estou, na verdade, agradecido que você está trazendo as suas dúvidas. Foi o que a gente combinou no começo, que você está trazendo a sua opinião. Eu acho que isso tudo é válido, né? E é isso, assim, como a gente colocou, não tem uma resposta. A ideia aqui é que a gente consiga pensar juntos nas possibilidades que a gente tem para viver a nossa vida de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais harmônica. E é isso, né? A gente teve muitos movimentos sociais que foram aí acontecendo durante o processo histórico. Então, o movimento sufragista, a luta por direito das mulheres. Então, assim, são coisas, citando as mulheres, né? São coisas que foram muito, que brigaram-se muito para se ter, né? E é isso, assim, eu fico me questionando se quando a gente fala que quando o homem falava, os outros obedeciam, era justamente por as pessoas não terem esse espaço para falar, né? A mulher para sair de casa, ela tinha que ter autorização do marido. Né? Hoje em dia a gente ainda tem polêmicas de planos de saúde pedindo autorização do marido para ela fazer laqueadura. E a gente está em 2024. Né? Então, assim, eu fico pensando muito nesse sentido. Será que as pessoas obedeciam porque elas confiavam? Ou será que elas só tinham medo do poder que o outro tinha sobre eles? Né? Porque é isso. Tem um documentário que chama Holocausto Brasileiro. Ele vai falar de uma... Você conhece? Ele vai falar de... Hã? Isso. Ele vai falar de Barbacena, isso, que foi um lugar, não sei se vocês conhecem, que foi um lugar onde, em determinado momento da história do nosso país, todas as pessoas eram internadas. Então, assim, não tinha necessariamente que ter uma questão de saúde mental, né? Ele é uma história muito bacana de assistir. Tem um documentário no YouTube gratuito, tem um livro também, né? Ele é muito importante para a gente da psicologia justamente por se tratar dessa internação compulsória. E tem um momento lá que eu quero trazer que é isso, assim. Tem um rapaz durante essa filmagem que ele vai procurar o nome da mãe dele lá. E ele tá com o filho dele, que já é um rapaz já também, ele já é um senhor. Eu até me arrepio porque me emociona mesmo essa situação. Ele acha o nome da mãe dele lá, descobre que o pai dele pediu para trocar o nome da mãe dele, para que não fosse reconhecido ou vinculado a ele, deixa a mãe internada até a morte, enquanto ele estava em situação de rua. E a única coisa que dava para ele o direito de fazer isso era o fato dele ser o chefe de família. Então, assim, ele abusa desse poder que a gente sabe. Um chefe de família ou um líder de família não é uma pessoa que vai estar o tempo inteiro pronto para liderar. É um ser humano. Então a gente precisa aprender a dividir as coisas que a gente quer fazer, que a gente quer construir, e às vezes vai ser com a nossa companheira, vai ser com o filho, né? E aí é muito triste de ver esse relato desse rapaz que ele fica super emocionado assim de descobrir que ele estava em situação de rua, o pai não cuidava dele, e o pai interna a mãe dele sem motivo nenhum. Ela não tinha questão de saúde mental, mas ele tinha o poder de internar. E são vários relatos, assim, pessoas em situação de rua, ou meninas abusadas que iam trabalhar na casa do seu patrão, era abusada e engravidava, era internada. Né? E tinha esse poder, só por ser homem. Então, eu acho que existe também um sentimento, principalmente do pós-guerra, assim, de uma sensação de traição desses homens que eram para liderar, que eram para garantir a proteção. Porque o que foi a guerra? Bem assim, basicamente, vários jovens se matando. Para defender uma questão importante? Para defender uma questão importante. Mas será que não tinha outra maneira de lidar com isso? Por que a guerra era a única escolha?
Então, eu acho que existe. Exatamente. Então, assim, algumas coisas não mudaram, né? Então, assim, eu acho que existe uma frustração muito grande dessas pessoas que ficaram nesse lugar de quer contar com um companheiro que fosse um líder e se percebe violentado, de uma criança que quer confiar no pai, mas percebe que o pai não respeita ela, né? Uhum. Aham. Pessoal. Uhum. Uhum. Porque é isso, se a mulher grita, ela está descompensada. Se o homem grita, opa, ele tem poder, a gente tem que respeitar, né? Então, uhum. De ser ouvido também, né? Porque é isso. Sim, exatamente. E é isso, a pessoa às vezes não quer executar, se percebe num comportamento que não é o que faz parte dela, mas se ela não fizer, como é que ela vai ficar perante os outros, né? Então, é muito isso, assim, né? Aqui no Brasil a gente tem isso, né? O Senado só foi ter o banheiro feminino com a eleição da Dilma, 2016. E não tinha um banheiro para as deputadas que já estavam lá. Elas tinham que fazer todo um trajeto para usar o banheiro. Então a gente vai dizendo qual que é o lugar de mulher e qual que é o lugar de homem, né? E eu acho que entra muito nesse lugar assim. Entra-se muito nesse lugar do que é dessa decepção que é para quem contava com essas pessoas, né, com os homens, para fazer esse papel, dessa decepção dos homens mesmo com a execução desse papel, porque é isso que a gente está constatando, né? A gente não sabe mais como é que a gente executa esse papel, né? E de saber ouvir o que está sendo solicitado dessas vozes. Então, eu vou só ler alguns dados aqui para vocês, para a gente progredir, senão vai dar o tempo. Então, essa é uma informação que eu trago, né? A maneira como os homens foram preparados desde a infância até a vida adulta para o desempenho da masculinidade, incluindo hábitos, valores e crenças, representa ainda uma barreira cultural importante na prevenção e promoção à saúde. O cuidado com a saúde ainda é visto por parte da sociedade como uma função mais adequada às mulheres e, portanto, mais exercida por elas. Esse é um aspecto cultural que distancia os homens das práticas de cuidado e autocuidado. De acordo com os dados, as expectativas sociais em relação aos homens, que produzem sentimentos de invulnerabilidade e afastamento de práticas de autocuidado, são capazes de aumentar o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, dependências químicas e outros comportamentos de riscos prejudiciais à saúde, como dietas ricas em gorduras e consumo de bebidas alcoólicas ou tabaco. E aí, né, o processo de socialização e de afirmação da masculinidade representam desvantagens em termos de saúde. E nos comprovam que a diferença entre homens e mulheres interfere nos padrões de morbimortalidade. Portanto, pode-se afirmar que o não cuidado de seu corpo e da saúde é agregado à noção de que o exercício da masculinidade gera situações de risco para a saúde dos homens, como também as suas companheiras e familiares. É aquela propaganda do Marlboro, né? Não, você tem que fumar. Se você não fumar, você não é homem. Aí no final você ganha um câncer de pulmão, né? Mas você foi homem. É isso, né? E não cuida, né? Então esse é um dado importante. A gente não reconhece a importância de cuidar da nossa saúde, né? É muito comum
filho, mãe, filha, às vezes a mãe do homem adulto já tem que ficar insistindo para ele ir no médico, porque senão não vai. Né? Os homens só buscam o médico quando está insuportável. Não há mais o que fazer, aí vai até o médico. E aí, às vezes, está num agravamento muito grave da situação, uma situação muito grave mesmo. E a gente não faz, né? Pode falar. A gente tem. Eu ia colocar aqui, mas a gente tem no Brasil, por exemplo, cerca de 1.000 pênis amputados por ano, por mau cuidado, por falta de higiene e por câncer. Então, assim, a pessoa não cuida nem do seu órgão, que é o de maior valor. Né? Então, porque isso, fazer a higiene, ter autocuidado, não é coisa de homem. E a gente sabe o quanto isso representa um risco para a nossa saúde, para as pessoas, né? E aí tem esse outro dado sobre a violência, né? Que a chance de homens de idade entre 20 e 24 anos morrerem por causas violentas no Brasil é 11 vezes maior que a de mulheres na mesma faixa etária. Sobre os registros de 2017 do IBGE, né? A pesquisa considera como mortes violentas as que são decorrentes de homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, por exemplo. A mortalidade masculina é superior à feminina ao longo de toda a vida, contudo, em um determinado intervalo de idade, principalmente entre jovens e adultos jovens, esse diferencial se acentua. A causa principal para essa diferença são justamente mortes não naturais, que incidem em mais intensidade entre os homens. Né? Então, é isso assim, né? A gente é incentivado, enquanto homem, desde muito novo, a ser mais impulsivo, né? A ser mais agressivo. Então, se arrisca muito mais, se coloca muito mais. Nacional de 2017, do Brasil. Isso. Já tem inclusive a de 2023. Só que como é o gráfico, eu trouxe ela para vocês. Mas por que a sua pergunta? É do IBGE de todo o país, né? E aí ele vai falar dessa diferença, assim, de como homens se colocam muito mais em situação de risco. E aí isso está vinculado. Também, porque é isso, assim, né? A gente cresce como a gente está construindo aqui, a gente cresce nesse lugar de que ser homem é ter um determinado comportamento, né? Então, esses comportamentos contribuem para esse lugar de se pôr em situação de risco, de não cuidar da saúde. Então, o suicídio é muito maior entre homens, não necessariamente porque eles sofrem mais, mas principalmente porque eles cuidam menos da saúde mental, né? Exatamente. É homem.
Exato. E até o desentendimento numa batida, né? Pode falar. Pode ser um sinal aí para cuidar, né? Mas é isso, assim, exatamente, isso que eu ia falar. Exatamente. Às vezes, uma batidinha de carro, às vezes vira uma confusão. Exatamente, uma coisa que você podia tirar uma foto e falar, daqui a pouco a gente conversa, né? Vamos resolver. Mas é isso, para a gente executar isso, a gente tem que ter condição mental de lidar. Primeiro assim, né? Primeiro eu tenho que conseguir reconhecer o que está acontecendo dentro de mim, o que eu estou sentindo, e isso já não é uma tarefa fácil, né? Principalmente situações de conflito, né? Para conseguir gerenciar como que eu vou lidar com isso. E isso é muito difícil de fazer. Você ia perguntar? Tem aquela fala, né? Se você brigar aqui fora e apanhar, quando chegar em casa você apanha mais. O status, né? Existe, a gente teve o caso agora também de um menino que foi defender os amigos, agora não vou lembrar a cidade que foi. Ele foi defender os amigos, aí juntou um grupo de meninos em cima desse rapaz, pularam nele, ele teve algumas fraturas, né? E ele morreu. Adolescentes. Exatamente. E foi isso, assim, uma briga entre adolescentes na escola. Então, aonde que esses adolescentes estão aprendendo isso? É com a gente. É com a nossa sociedade, não é os adolescentes. Exatamente. E aí, nossa, como é que você fica quieto numa situação dessa? Exatamente isso, vamos direcionar, né, esses comportamentos. A adolescência é um momento impulsivo, mas a gente sabe que para homens, para meninos, são mais incentivados a comportamentos de risco. E aí, mas esses dados é bastante coisa, mas a gente já está acabando, tá? Destacar, né, que as agressões contra as crianças e adolescentes ocorrem principalmente dentro de casa, né? Milhares de adolescentes são vítimas de diferentes violências no Brasil. A violência sexual, né? As notificações, elas se invertem quando a gente fala da violência sexual, elas se invertem. Os meninos deixam de ser as principais vítimas e as meninas passam a ser as principais vítimas. Esse também é do IBGE 2023, tá? Tem disponível. Eu posso até, inclusive, encaminhar para vocês depois. Mas isso se inverte, né? Então, os jovens são violentados, né? Desde crianças pequenas de 0 a 4 anos até crianças de 5 a 14 anos, com proporções de 41% as crianças pequenas e 39% os mais velhos, né? E aí tem um dado que é extremamente alarmante, preocupante, que é esse, assim, né? 64.230, 76% dos casos de violência sexual de 0 a 9 anos são contra meninas e 19.341 são contra meninos. Então, tem essa inversão, né? As meninas são mais vítimas desse tipo de violência, mas os meninos também sofrem, né? E aí eu trago essa questão assim, né? Só para vocês saberem, no total foram 83.571 violências sexuais em 2021. E é interessante isso porque existe uma subnotificação com relação a isso. Então, a gente sabe que, muito provavelmente, o número de violência sexual contra crianças e adolescentes é muito maior. E tem uma questão que é diferente na percepção de abuso sexual para menino e para menina, né? O que é falado, por exemplo, quando a menina sofre algum tipo de violência, algum tipo de abuso, um assédio na rua, o que é questionado? Aonde que estava, a roupa que estava usando, né? O horário, né? Então, e quando
tava com uma roupa dessa, né? E aí a gente sabe muito bem o quanto a roupa ela não é a questão, né? As mulheres, elas têm até um estudo que foi feito, um levantamento que foi feito que uma artista ela divulga as roupas que as mulheres estavam usando em situações que foram violentadas. E assim, tem de tudo, assim, não tem nada a ver com a roupa, né? Tem a ver com essa autorização que os homens se dão de acessar a esse corpo, independente ao desejo ou à vontade dele. Uhum. Um roubo. Toda. É que eu acho que isso. É que eu acho que isso. É que eu acho que a gente pode correr o risco de responsabilizar os indivíduos pelas situações, né? Tanto quanto autores quanto vítimas. Né? A gente sabe que a nossa realidade ela não é definida apenas por aquilo que eu sozinho decido. Ela é definida por um conjunto social. Então a gente vive num sistema patriarcal, capitalista, que vai atuar e que vai nos ensinar a participar dessa sociedade de uma determinada maneira. Né? Então, são vários fatores que vão influenciar para que determinados crimes aconteçam mais que outros de diferentes formas. Né? Então, por exemplo, o acesso a esse lugar de poder que o homem tem de subjugar, que ele entende ter, né, de subjugar o outro, é o que facilita e possibilita a ele o abuso sexual de crianças. É o que autoriza ele a fazer isso, né? Uhum. Eu fico pensando o se independente de onde ela estiver. Mas vamos pensar assim, por exemplo, ó, por que a gente aceita que existam bairros violentos e outros não? Mas a gente entende que o problema não está em existir bairros violentos, está em a pessoa ser roubada num bairro violento. Entende? Por que a gente aceita que existam populações mais vulneráveis e outras, né? O que a gente está fazendo? Porque assim, né? Às vezes as pessoas ficam incomodadas com uma fala como, por exemplo, a vulnerabilidade social contribui para uma pessoa cometer um crime. E aí as pessoas podem entender, não, porque se sou eu, jamais iria roubar, eu jamais ia fazer alguma coisa assim, né, algum tipo de violência contra o outro, independente da minha situação. Eu ia trabalhar, eu ia dar um jeito, né? Mas a gente sabe que existem atravessamentos para as nossas vivências que influenciam as pessoas de maneira diferente. Então, por exemplo, um menino preto de um bairro mais distante, né? Mais distante do centro, que tem menos investimento na educação, que tem menos saúde, qualidade de vida. Né? Quando ele vai para uma área que não é a área que se entende como o lugar dessas pessoas,
ele não vai ser tratado da maneira como essas pessoas desse lugar tratam a si. A gente está falando do racismo aqui, né? Então, assim, eu vou olhar para esse menino e eu já vou esconder a minha bolsa. Eu vou olhar para esse menino, se ele estiver na minha loja, eu vou ficar de olho nele, vou atrás dele. Então, é perceber o efeito que isso tem na vida das pessoas também, né? O Emicida, ele traz um trecho de uma música dele que ele fala assim: embarga e assusta ser suspeito, né? Porque a única coisa que faz ele ser suspeito não foi uma atitude dele, não foi um valor que ele teve ou não, foi o fato dele ser preto, né? E é isso que a gente está falando. Os valores, eles existem na nossa sociedade, mas eles também atuam até certo ponto no controle desse lugar de submissão, né? Desse lugar de não enfrentamento a determinados tipos de posturas. Então, a gente tem diferentes atravessamentos na nossa sociedade que vão se influenciar na capacidade da pessoa de ter uma disposição de lidar com determinada maneira de uma forma diferente. Entende? E nós somos seres sociais, assim. Porque é isso, mesmo que a gente tenha um valor social bem definido, a gente falou no começo da nossa conversa aqui, algumas pessoas eu não vou tratar do mesmo jeito porque elas não correspondem a quem é digno desse valor. Mas isso, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar tendo que fazer, né? E aí aqui são alguns, né, dos comportamentos específicos dos homens, que é geralmente, né, o homem não vai buscar acompanhamento porque ele tem medo de descobrir alguma doença. Então, aí ele não vai buscar um acompanhamento de saúde. Não seguem os tratamentos recomendados, então para de tomar medicação antes, né, deixa de seguir com o que foi feito, não comparece aos retornos, acham que nunca vão adoecer. Então tem essa crença, né, de que eu não preciso me cuidar porque eu não fico doente, né? Eu não fico doente. Estão envolvidos na maioria das situações de violências, estão mais expostos aos acidentes de trânsito e de trabalho, estão mais suscetíveis a infecções de ISTs e AIDS, porque também não pode usar camisinha, porque usar camisinha é desconfortável, não é coisa de homem. Então tem todas umas questões, né, que vai ficando por trás disso também. E utilizam álcool ou drogas com maior frequência, né? Justamente aí a gente pode relacionar, né? Se eu não consigo falar, eu preciso amortizar um pouco o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, o que eu estou pensando. Então o álcool entra muito nesse lugar de que vai aliviar o sofrimento que a pessoa está experimentando. E aí para a gente pensar numa promoção de saúde e de saúde de maneira geral, né? Eu trouxe algumas recomendações que vai muito por esse lugar de procurar um serviço de saúde não apenas quando estiver com uma doença, mas para se prevenir, né? Entender que é preciso cuidar de si, né? Porque se eu quero ser uma pessoa, um líder, uma pessoa de referência, eu preciso ter condições de executar esse papel, né? E aí para isso eu preciso ter minha saúde. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, ter uma alimentação adequada e saudável, praticar exercícios regularmente, conversar sobre os problemas de saúde com as pessoas, né? A gente não precisa sair falando para qualquer pessoa, mas com aquelas pessoas que a gente tem mais confiança, poder parar e conversar sobre uma dificuldade que está acontecendo. Uhum. Uhum. E pira mesmo, né? E pira mesmo, porque assim, a gente sabe o quanto a cobrança existe, não só pela execução desses papéis, mas da produção também, né? Então a gente precisa estar o tempo todo produzindo, a gente precisa estar o tempo todo provendo algo, e aí que hora que eu vou parar para ir no médico se eu tenho que trabalhar? Eu vou perder um tempo do meu trabalho, então eu não posso fazer isso.
Então, o quanto isso vai sendo atravessado por essas crenças também. Mas é isso, se eu não cuido da minha saúde, aí que eu não dou conta de trabalhar mesmo, né? Porque aí quando sai daquele jeito, né? E aí tá descontando em quem não tem nada a ver com a situação. Aham. Você vai negando esse sofrimento, né? É exatamente isso, assim, a gente precisa conseguir, e você falou bastante isso hoje aqui, né? Não sei se é uma coisa nova, se é uma coisa que está acontecendo, mas da importância da gente ir reconhecendo essas novas possibilidades, assim, esses espaços de poder atuar de uma maneira diferente que faça mais sentido para a gente, né? Que possibilite a gente estar mais alinhado com aquilo que realmente, individualmente, faz sentido para mim. Se é importante para mim, se eu tenho alguns valores e esses valores dizem que eu tenho que agir dessa maneira, e isso está em comunhão com aquilo que eu sinto, com o meu desejo, então, ir se autorizando a fazer isso. É criar espaços para que a gente possa vivenciar de uma maneira mais individual, né? Porque é isso, né? A gente está aqui falando de homens, a gente tem muitas coisas semelhantes, mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida, né? As suas características. Então, a gente vai se identificar em muitos momentos, mas tem coisa que vai fazer muito mais sentido para mim que para o outro não tem nenhum sentido, né? Então, a importância da gente ir se autorizando a vivenciar esses espaços dessa maneira. Manter a carteira de vacinação, né, em dia, utilizar preservativo nas relações, evitar o cigarro, ir a consultas com o dentista, cultivar bons hábitos de higiene pessoal. E aí tem umas possibilidades que eu trago, não sei se vocês conhecem o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né? Ele geralmente é muito mais lembrado em setembro, né, que tem a de prevenção ao suicídio, né? Mas são voluntários que são capacitados, e às vezes assim, Daniel, queria muito falar de algumas coisas, mas não me sinto à vontade de falar com ninguém aqui de perto, não vou num psicólogo nesse momento, mas tem coisas das quais eu gostaria de falar, até para eu ver como é que vai ser eu falar. Então, são voluntários, a ligação é gratuita, é só discar 188 e alguém vai te atender e vai te acolher. Então, às vezes, pode ser uma maneira de começar a experimentar esse falar dessas angústias, desse sofrimento, porque é isso, quando a gente fala, a gente, de certa forma, vai revivendo esse sofrimento, né? E é isso que é tão difícil de se falar, né? Tem o questionamento de será que meu sofrimento é válido? Será que vão rir de mim se eu falar dele? E esse é um lugar em que as pessoas vão acolher, né? E é gratuito, de acesso a todos, e é uma possibilidade de homens, eu fiquei pensando, né? Não vou no psicólogo nesse momento, não tenho condição, não quero falar com o psicólogo. Como é que eu faço isso? Não me sinto à vontade de fazer com meus familiares? Essa é uma possibilidade. Eles estão funcionando o ano inteiro, se eu não me engano é 24 horas, e você pode ligar a qualquer momento para conversar com alguém. Então, para quem está querendo começar a experimentar falar das suas questões mais pessoais e não tem muito esse acesso próximo, esse pode ser uma maneira de começar a vivenciar isso, né? Tem as universidades, aqui eu sei que tem algumas universidades, eu não sei se tem atendimento gratuito na psicologia, mas geralmente tem, né? Principalmente no ano de clínica. Não tem o curso? No Iguaçu? É mais psicológica? Tem? É porque, assim, geralmente na formação nossa, tem um momento que a gente faz atendimentos. E aí, geralmente, a faculdade abre, né, para a população,
sem custos, e aí você pode experimentar uma terapia. Geralmente são pessoas que estão em formação muito interessadas em viver esse trabalho, então é um trabalho que tem uma qualidade, né? Tem uma supervisão, então também é uma possibilidade de falar dessas angústias, né? Dessas dificuldades. Refletir sobre os seus comportamentos, no prejuízo que ele gera para você e para os outros. Porque é o que a gente estava falando, né? Hoje em dia, mulheres, crianças, as pessoas têm mais voz para dizer o que elas querem ou não, né? Então, será que determinado comportamento, da maneira como eu lido com os conflitos com minha companheira, por exemplo, está fazendo mais bem para a gente, para a nossa relação? Ou está só aliviando para mim a minha questão que está ali na situação? Porque em algum momento isso vai pesar para essa mulher, né? Isso vai, de alguma maneira, dificultar a relação dela, a troca de carinho, o desejo de estar junto. Porque a gente vai lidando com a vida e as coisas vão marcando a gente, né? Então, a maneira como eu me relaciono com as pessoas à minha volta tem sido boa para elas também? Porque isso não adianta eu querer me impor de uma maneira a gerar uma liderança e uma segurança e as pessoas não sentirem dessa maneira, né? Então, aí entra essa questão do feedback. Conversar com as pessoas. Olha, aquele dia eu falei daquele jeito, como é que foi para você? Ou então, esse comportamento que eu executei aqui foi ruim? O que você ficou pensando, sentindo disso? E aí tem uma coisa que acontece, né? Quando a gente, homem, vai conversar com as mulheres, que a gente acaba quase que pedindo para elas ensinarem a gente a fazer diferente, né? E aí é mais uma sobrecarga para essas mulheres. Nós, enquanto pessoas adultas, capazes, precisamos ir construindo essa maneira de olhar para uma crítica, de, por exemplo, olha, aquele dia eu falei assim com você, como é que foi? Nossa, foi super machista. Eu, machista? Lógico que não, né? Mas é reconhecer, né? A gente vive numa sociedade que perpassa por valores do racismo, da misoginia, do machismo. Então, nós somos, e provavelmente em alguns momentos, vamos estar participando de algum momento das relações nossas, sendo racistas, sendo machistas, né? E esse não é o problema. É o problema se a gente não parar para pensar sobre ele, né? Mas a questão é, todos somos de alguma maneira, em algum momento, esse tipo de coisa. Racista, machista. E a questão não é a gente não ser mais, porque é isso, né? Mal temos tempo de parar para cuidar da gente. Como é que a gente vai conseguir olhar com mais profundidade para as nossas relações? Mas essa disponibilidade de, olha, achei que o que você falou foi racista. Nossa, me desculpa, né? Eu vou pensar sobre isso. Você quer me contar alguma coisa sobre isso? Tem alguma coisa que você indica que vale a pena eu cuidar, né? Ou eu ler, ou eu consumir? Olha, isso que você falou foi machista. Nossa, olha, não percebi. Para mim, eu estava falando de uma coisa normal, né? Exato. É. A gente. Eu não acho nem que é possível, para falar a verdade. Porque o que eu falo, o outro escuta de uma maneira. E o que ele me fala, eu escuto de outra. Então, por isso, a gente tem essa construção desse espaço de... Olha, o que você falou foi machista, eu não gostei e me ofendi. Ah, então, vamos conversar sobre isso, né? Me desculpa. Exatamente, né? Exatamente. Olha, o que você falou foi, sei lá, qual que seria o contrário? Sim, o que você falou. Uhum. E aí essa habilidade que a gente precisa ter, olha, eu não gostei de como que você falou comigo. E aí a gente tem que ter condição de aguentar isso, né? De falar, olha,
O que você entendeu? Como que você sentiu? Porque não foi a minha intenção, né? Talvez eu não tenha conseguido passar para você o que eu gostaria de ter passado, né? E isso é mais do que comum, né? A gente não se entende assim, a gente tem muito isso assim, cada um tem a sua história, então eu escuto uma coisa de um jeito e o outro escuta de outro, né? Mas a gente tem uma maneira de lidar, de passar essas coisas. E é isso que pega assim, né? Porque exato. A gente está falando dessas transformações que vêm acontecendo socialmente, né? A cultura, ela é uma coisa viva, né? Não é uma coisa estática, parada, que existia e que existiu de uma determinada forma somente, né? Enquanto a gente tinha uma hegemonia, que era um movimento cultural social predominante, existiam outras maneiras de existir, né? Não só no... Desculpa. Isso. Traz esse lugar de, olha, estamos olhando o que está acontecendo e isso não está bom para a gente, né? A gente precisa construir uma maneira de lidar. Aí a sensação que eu vou ficando muitas vezes é que é isso, assim, né? As mulheres estão muito cansadas de ter que falar para os homens o que eles estão fazendo que não está bom, que entra num lugar que a gente chama, né, de uma maternagem do homem adulto, né? E os homens não sabem o que estão fazendo de errado. E aí fica cansado, cada um do seu lado, sem querer conversar, sem querer dialogar. Mas eu acredito muito nessa capacidade, no diálogo, para a gente conseguir construir, pelo menos, espaços da possibilidade da gente resolver as coisas, sabe? De uma maneira que não seja violenta, de uma maneira que não seja agressiva. Às vezes vai ser de uma maneira que não seja mais saudável, né? Mas que a gente consiga construir esse espaço. Aqui a gente pode conversar sobre isso, né? Isso. Que depende muito de como essas conversas acontecem, né? Porque é isso, assim, eu tenho um desejo, o outro tem o dele, às vezes a gente se encontra nesse desejo, isso possibilita a gente viver uma relação, mas não quer dizer que o outro está ali para me atender. E nem que eu tô ali para atender tudo do outro, né? Então, cada um tem a sua vida e como é que a gente constrói uma maneira de vivenciar isso de uma forma saudável, sem diminuir o outro, sem submeter ele a um lugar que ele não quer ocupar, para que a gente também não seja colocado nesse lugar, né? E aí vai para onde a gente estava indo, né? Imagina, não, mas é isso mesmo. É, só, né, voltando um pouquinho, tem um documentário que chama The Mask You Live In, que é americano. Ele traz bastantes dados científicos sobre essa socialização masculina, né? E aqui no Brasil a gente também tem O Silêncio dos Homens. Os dois estão disponíveis no YouTube, tá? É 1 hora e meia mais ou menos de documentário. E ele ajuda a gente a pensar um pouquinho nessa maneira como a gente aprende a vivenciar, né, a nossa realidade. E uma recomendação que é fazer a terapia, fazer a análise, né? Porque é isso, pelo menos para a psicanálise a gente entende que tem muita coisa nossa que a gente não conhece. Que é o que você falou, olha, eu vou encontrando coisas minhas que eu nem sabia que estava lá, né? E isso é muito comum no nosso processo de análise. Tem muitas coisas que a gente não imagina que pensa, que sente, que fala. E quando a gente vai para a análise, a gente escuta, clareia a nossa mente, assim, sabe? Então a gente vai conseguindo ter essa melhor compreensão de como as coisas funcionam para a gente, enquanto participantes desse movimento. E aí, por exemplo, se eu sei muito mais quem eu sou e como eu vivo a minha realidade e as coisas, eu não vou ficar preocupado se um grupo de amigos ficarem achando que eu sou menos homem porque, sei lá, minha mulher ligou para mim ir para casa, sabe? Então, assim, se eu tenho uma noção maior de quem eu sou e do que eu sou, as coisas não vão me afetar tanto, né? E aí eu tenho um vídeo, já estou encerrando já, tá, gente? Tem um vídeo de 5 minutinhos, tá? Que eu acho que eu trouxe ele somente para pensar na toda, para pensar no efeito que a nossa socialização tem para as mulheres à nossa volta. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu espero que dê para vocês assistirem. A gente não tem som, mas ele
é verdade, desculpa. Ela já está exposta a uma grande chance de sofrer violências sexuais. E a gente tem aí dados, tem um relatório de 2023 também sobre a realidade da mulher, né, feito pelo levantamento pelo governo também, que vai falar sobre isso, assim, sobre como desde muito novas as mulheres já vão sofrendo e a gente tem um aumento, né, desse número de violências. E o que autoriza essa violência a acontecer é simplesmente o fato de serem mulheres. Então, assim, não é porque estava em algum lugar, não é porque fez algo. Ela nasceu mulher e isso já vai garantir para ela um lugar de ser violada. Então, a importância da nossa atuação enquanto homens, que ocupamos esse lugar, né, de privilégio, de olhar para isso. É claro que muitas questões nos norteiam em muitos momentos, né, de valores, de poder sobre os outros. Mas a gente tem que ter esse cuidado de entender que, assim, são outros seres humanos, né, que precisam ser tratados com respeito, com cuidado, com atenção. E é isso, por mais que a gente se esforce, enquanto indivíduos, se a gente não atuar nessas coibições mesmo, porque é isso, que nem coloca no vídeo, né? Com 14 anos ela já vai ser chamada de prostituta. Se vocês conversarem 5 minutos com qualquer mulher na vida de vocês, elas vão ter um relato sobre algum tipo de violência que elas sofreram. E é interessante porque quando a gente conversa com os homens à nossa volta, ninguém nunca cometeu nenhum tipo de violência. Então tem alguma coisa errada, né? Então assim, será que a gente não está conseguindo identificar que o que a gente faz é violência? Ou será que a gente só nega mesmo? Só não quer aceitar, né? Então é isso. E aí a gente tem um movimento muito crescente na internet, principalmente, de jovens muito novos que propagam inúmeros discursos de ódio com relação às mulheres, né? E aí é isso que nem se falou, a palavra ela tem um peso e a palavra ela pesa muito na nossa vida. Então, aquela brincadeira, aquele comentário, ele pode sim estar aí trazendo uma conotação de que está tudo bem violentar alguém. E aí é só uma brincadeira, mas até que ponto não é mais? A gente não tem esse controle, né? Então aí, aqui, é que eu não vi que tinha saído do formato, mas aqui era para estar quem eu quero ser. Então, a ideia aqui é que tem esse convite para todos os homens aqui, para olharem para essa dinâmica que a gente está reconhecendo dos grupos que a gente participa e também olharem para a gente. Quem que eu quero ser enquanto homem? Acreditar na capacidade individual de vocês de construir um jeito de ser masculino, de ter a masculinidade. Que a gente coloca de masculinidades. Tem muitas maneiras de exercer essa masculinidade. Algumas são violentas. E não são violentas porque as pessoas estão chatas, levando tudo muito ao pé da letra. Elas são violentas porque elas violentam. Em alguma medida, elas violentam. Então, a importância de vocês olharem para a postura de vocês, para as escolhas de vocês, refletirem mesmo sobre isso, sabe? Levarem para os amigos, olha, vi um documentário bacana, vamos conversar sobre ele, né? Ou tive essa conversa, você já pensou sobre isso? Porque vai ser difícil essa mudança acontecer, mas ela precisa começar por algum lugar. E a gente tem um lugar de destaque para poder protagonizar ela, né? Então, ali as referências. E aí, eu acho que a gente já estourou o tempo, né? Mas se tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, algum apontamento, fiquem à vontade, por favor. Muito obrigado. Palma para vocês também. Palma para vocês também.